Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui e diretamente dos estúdios da Pint Network. Que tal uma segunda mostura? Com o mosto da primeira. E essa loucura, essa diferença, essa técnica diferentosa é algo que faz parte do dia a dia do Wagner Falsi, da Hora Vida, que tá aqui pra falar sobre isso, discutir junto com a gente. Por favor, dá um oi pro pessoal aí, Wagner. Salve, galera, Braçagem Forte, salve, Henrique. Muito bom estar de volta, foi muito bacana falar sobre madeira aqui pra galera, a repercussão foi legal demais, recebi muito feedback da audiência do Braçagem Forte. Estamos aqui hoje para falar da loucura e da insanidade que é o Double Mash. E tu falou tanto nisso, né, que eu disse, né, se tu falou tanto, a gente tem que tirar um caldo daí, né? E que caldo que a gente tira? Um caldo grosso, no caso disso aqui, caldo não, grosso, caldo grosso. Mas antes de começar, eu queria dar um recado para quem acompanha o Braçagem Forte toda semana. Manter esse podcast aqui exige pesquisa, pauta, gravação, edição, equipamento e muito tempo de quem faz isso aqui. Então, o apoio de quem escuta faz muita diferença. Ao apoiar lá no Apoia-se, tu ajuda a manter o conteúdo cervejeiro técnico independente, feito para caseiros profissionais, juízes e juízas e apaixonados e apaixonadas por cerveja. Quem apoia também participa da nossa comunidade, entra no grupo cervejeiro, tem acesso ao Jogando Forte, concorre a sorteios de equipamentos, livros e produtos exclusivos. Então, meu agradecimento especial hoje vai para Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins e Carlos Alberto Poitevin, e todos que ajudam a manter esse programa no ar há quase 10 anos. Se o Braçagem Forte já te ajudou a abraçar melhor, corrigiu um processo ou simplesmente fez companhia para ti enquanto tu limpava teu equipamento, considera apoiar. Acesse apoia.se/braçagem-forte, o link está aqui no post do podcast. Bora pro programa. E olha só essa novidade, hoje abre o Cofre Forte. Para quem não conhece, é uma parceria que o Braçagem Forte tem com a Levitec. E a ideia é bem simples, a Levitec tem um banco de micro-organismos que não estão em nenhuma prateleira de brew shop. Coisas que a maioria dos cervejeiros e cervejeiras nunca vai ter acesso. Só quem ouve o Braçagem Forte que vai. E a levedura dessa edição de reabertura é uma Belgian High Gravity que nunca foi propagada antes. Então, se você quiser fazer um clone de uma Westmalle ou qualquer outra trapista de verdade, essa cepa tem tudo o que você precisa. Essa é uma ação exclusiva para os ouvintes do Braçagem Forte. E se você é apoiador ou apoiadora, ainda tem 17% de desconto, exclusivo para você. Se ainda não é apoiador ou apoiadora, mas quer aproveitar o desconto, vire apoiadora agora que na hora você já vai receber esse cupom. Então acesse já braçagemforte.com.br/cofreforte para garantir a sua levedura exclusiva. O link também está na descrição do episódio e em todos os lugares. Wagner, primeiro vamos fazer uma, só para situar as pessoas aqui. Double Mash, ou Reiterated Mash, é um processo onde a carga total de maltes é dividida, né, em partes, e uma primeira mostura é feita com água, ou seja, tu vai fazer o teu processo normal, a água vai estar lá dentro do mosto, vai fazer a mostura usando as tuas faixas de temperatura. Depois a gente faz a filtragem desse mosto, e ao invés de fazer uma segunda mostura, ou seja, tirar os grãos da tina de mostura, botar novos grãos secos, ao invés de usar água para fazer uma segunda mostura, a gente usa o mosto da primeira mostura. Então, é basicamente o processo onde a gente pega água mais a primeira carga de malte, faz um primeiro mosto, separa esse mosto, limpa entre aspas a panela, tira o grosso, tira a parte grande do bagaço, adiciona a segunda carga de maltes junto com o mosto concentrado já com açúcares e faz uma segunda mostura. Isso é a melhor maneira de explicar o Double Mash pra ti, Wagner? Basicamente, sim, Henrique. O Double Mash, ele é uma técnica onde a gente vai tentar concentrar um extrato muito mais alto do que a panela consegue concentrar, sem a necessidade de fazer fervuras de
de 8, 10 horas. A fervura de longa duração, ela pode ter um objetivo desejável, de muita caramelização, muita queima de açúcares ali, mas ela pode ser indesejável em alguns estilos, né? Especialmente, por exemplo, quando eu vou fazer uma Imperial Stout, fazer uma fervura longa, vai trazer muito tostado, vai ficar ali muito evidente. Se eu vou fazer, por exemplo, uma Barley Wine, eu já não vou buscar esse perfil. Então, se eu ferver por muitas horas, para reduzir e conseguir um extrato grosso, eu vou ter uma cerveja que pode ficar muito escura, um caramelo tostado muito intenso, e mudar principalmente os perfis sensoriais dos maltes que eu escolhi para a receita. Então, o Double Mash ele vai ter esse objetivo. E, basicamente, o Double Mash é você fazer mostura atrás de mostura, utilizando água já com açúcar na mostura. Então, você tem essa forma mais clássica, que é você pegar o primeiro mosto e usar como água de mostura para fazer uma segunda abraçagem. Mas o que eu aprendi, assim, nesses anos que eu venho fuçando em Double Mash aí, desde que eu comecei a fazer a térmica, a eficiência cai muito, mas muito mesmo. Então, a forma como eu adaptei o Double Mash para a minha realidade, que traz uma eficiência razoável, a melhor eficiência possível de Double Mash, é fazer a mostura. Então, nós executamos a mostura, tiramos o primeiro mosto para a panela de fervura. Aquele bagaço, como eu tenho muito malte na quina, aquele bagaço ele está com muito açúcar ali. E lembrando aquela continha de padeiro ali, que cada quilo retém 1 litro de água, essa água está com muito açúcar ali dentro. Então eu lavo esse bagaço com água quente, na temperatura da primeira rampa de mostura, lavo a quantidade de água exata da mostura. Então, eu vou dar um exemplo hipotético lá. Eu vou começar uma mostura com 200 litros de água. Eu faço a primeira mostura, 200 litros de água, e eu vou ter lá 80 quilos de malte. Então eu vou ter lá, vou pegar aqui um exemplo aqui. Eu vou começar com 216 litros de água e 80 quilos de malte. Vou fazer uma primeira mostura. Vou tirar algo perto de 150 litros de primeiro mosto, porque eu vou ficar com 80 litros preso ali na tina no bagaço. Eu lavo o bagaço com mais 216 litros de água, puxo para a tina de mostura. Coloco uma outra carga de malte igual, mais 80 quilos de malte, e faço uma segunda mostura. Limpo a tina de filtração, passo todo esse bagaço, faço a recirculação e tiro mais 150 litros de mosto. Aí eu vou ter 300 litros de 2 primeiros mostos. Um vai estar primeiro mosto grosso e um segundo mosto muito grosso, porque ele arrastou açúcar da lavagem e da nova mostura. Então eu somei 2 açúcares ali e eu consegui um mosto muito mais grosso que eu conseguiria fazendo a mostura convencional. Especialmente mesmo tirando só o primeiro mosto e jogando bagaço fora. Então, no final das contas, é um pouco isso que é a técnica, né? Por que ela faz sentido, né? Porque antes de a gente cair em cima de cálculo, eu até mesmo queria que o Wagner falasse um pouco mais pra frente sobre o processo, que é muito maior do que geralmente um cervejeiro caseiro faz, é que a gente tem algumas... Para te conseguir fazer uma cerveja, né? O problema técnico que ela resolve é que fazer uma cerveja de alta densidade, principalmente quando tem equipamentos pequenos, tu poderia reduzir o volume do lote, tu pode usar açúcar, tu pode usar extrato de malte, tu pode tentar chegar no limite da panela com uma carga de grãos maior, coletar apenas o mosto mais concentrado, que seria a primeira passagem do mosto, né? Fazer uma fervura mais longa, como o Wagner falou, ou fazer 2 mosturas sucessivas, né? Mas o Double Mash, basicamente, o que ele precisa, na verdade, o que ele resolve, né, é que a gente pode continuar com um equipamento menor, a gente não precisa ampliar nosso equipamento, e ainda assim a gente consegue usar uma carga maior de malte do que caberia simultaneamente naquela panela. Tipo assim, se aquela panela cabe 5 quilos de malte, com o Double Mash eu posso fazer 10 quilos de malte, porque eu vou fazer 2 mosturas. Mas, Wagner, quando que tu acha que vale a pena passar o trabalho de um Double Mash? Qual é o limite entre, eu vou reduzir um pouco o volume do final que eu tenho, ou eu já deveria pensar em Double Mash? Quando que tu acha que é esse ponto? Cara, primeiro, se você é um pouco masoquista, você tem que fazer Double Mash, porque é um sofrimento muito legal. Tu acha que é o mesmo rolê de decocção, assim, é tipo o mesmo tipo de experiência de sofrimento? A experiência é a mesma, só que o Double Mash realmente, hoje, né, ele soluciona um problema que hoje você pode contornar a decocção sensorialmente ali, usando uns maltes, melano, alguma coisa. Famoso decocção em pó, em malte, na verdade, né, em grão. Isso. Então, assim, mas o Double Mash ele vai resolver um problema mesmo, que é de conseguir altas densidades. E quando você quer atingir uma cerveja aí acima de 10% de álcool e deixar muito açúcar residual, muito corpo, raramente você vai fugir ou de uma fervura prolongada ou do Double Mash.
né? Especialmente se você tem um equipamento limitado. Então, o Double Mash, você deve ir para ele a partir do momento que você quer fazer cerveja ali acima de 10%, 12%, 15%, 17%, e deixa muito açúcar residual no corpo, né? Acima de qual densidade tu acha que já seria um ponto, tipo assim, ok, a partir daqui você pode se estragar? Acima de 1090 é muito raro você conseguir tirar qualquer coisa acima de 1090, né? No equipamento convencional. Então, acima você quer ir ali, passar de 1100 e fazer o densímetro ficar boiando fora do marcador, você vai precisar do Double Mash. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova para comprar. Então, a gente já sabe, então, que a gente tem, então, um método que resolve um problema, principalmente para quem tem equipamento pequeno, para quem tem um equipamento que não permite uma carga muito grande de malte. E o John Blichmann, que é o dono da Blichmann Engineering, que é um dos fabricantes de equipamentos dos Estados Unidos, ele fez um experimento bem interessante que meio que ilustra e mostra muito o que tu ganha e o que tu perde quando tu faz isso. Então, se me permite, Wagner, eu vou passar por esse método do John Blichmann para depois a gente falar sobre o método de Wagner Fauci. Bora! E aí a gente vai comparar os dois. Então, o exemplo do John, ele pega... eu vou usar os números reais dele, tá? 13,6 kg de malte, faz uma mostura inicial, a primeira mostura, com 6,8 kg e a segunda mostura com os outros restantes 6,8 kg. Então, e as duas cargas de malte tinham a mesma composição. A primeira mostura é realizada com água e depois eles retiram os grãos, né? Tiram essa primeira mostura e o mosto obtido é usado para a segunda mostura como água de mostura. Então, o objetivo do exemplo vai ser a gente acompanhar quanto de extrato foi obtido na primeira etapa, quanto foi obtido na segunda e como a concentração do mosto inicial, né, que afetou a eficiência da segunda mostura. Então, primeira mostura foi 6,8 kg de malte, 34, quase 35 litros de água coletados e uma densidade específica de 1044. Então, é importante perceber que esses 34, quase 35 litros que foram coletados não necessariamente seriam o volume de água inicial. Então, o resultado dessa primeira etapa foi isso, uma eficiência aproximada aí de 72%. Na segunda mostura, ele pegou os mesmos 6,8 kg de malte, né, que ele tinha separado, e usou esses 34, quase 35 litros de mosto para fazer a mostura do segundo lote. Então agora ele tem o líquido que estava sendo colocado começou com 1044 já. Então uma relação aí de mosto para malte foi em torno de 5 litros por quilograma. E isso fez com que ele tivesse um volume coletado na segunda mostura de 28 litros, com uma densidade específica, né, de 1094. Então, teve uma eficiência mais ou menos na segunda mostura de 53%. É importante a gente pontuar aqui que a segunda mostura não simplesmente dobrou a densidade. Ele acrescentou menos, teve menos eficiência, porque já tinha uma concentração de açúcares do primeiro mosto e não conseguiu atingir a mesma eficiência. Então, primeira mostura, aproximadamente 72% de eficiência. A segunda mostura, com o líquido, né, com o mosto da primeira, chegou em 53%. E aí, fazendo um bem bolado entre essas duas eficiências, 63% do processo, né? Esse exemplo é importante para a gente entender que, primeiro, simplesmente fazer esse processo não vai gerar uma cerveja com o dobro da densidade. A gente vai gerar uma cerveja com mais açúcares, mas não necessariamente com o dobro da densidade. E que também a gente precisa fazer cálculos bem específicos para a gente conseguir chegar no volume que a gente quer da cerveja finalizada, né? Porque tu vai ter perda por absorção de malte na primeira etapa, tu vai ter perda por absorção de malte na segunda etapa, e não é somente água, né? Não é somente água que tu tá perdendo mosto com açúcar na segunda etapa, que vai ficar dentro do grão e tu não vai conseguir extrair. Então, isso é mega importante.
Dito isso, né, isso funciona muito pro universo caseiro pra gente entender como é que a gente faz isso, double mash, mas tu não precisaria parar na segunda, tu poderia ir pra frente, poderia fazer uma terceira se tu quisesse, uma quarta, mas a tua eficiência gradativamente ia diminuindo. Mas tu tava falando antes, Wagner, que o teu método é um pouco diferente, porque tu quer extrair um pouco mais desse processo. Então, acho que agora faz sentido que a gente fez essa comparação com o John Blichmann, a gente comparar com o teu processo. Lembrando que as cervejas extremas que o Wagner faz, né, a Terminus, ela usa esse processo. E por isso que ele tá aqui pra falar, porque ele usa isso no dia a dia pra conseguir a sua cervejinha lá no final das contas. Cervejinha não, cervejão no caso. É isso aí. Bom, a principal diferença então do método do Blichmann é eu não uso a água da primeira mostura para fazer a segunda mostura. Eu lavo o bagaço e extraio o que sobrou de açúcar no bagaço e uso essa água para fazer uma segunda mostura. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês de como isso funciona na Terminus, especificamente na abraçagem da Terminus. Na abraçagem da Terminus, a gente começa uma primeira mostura, como eu falei, com 216 litros de água mais ou menos e 80 quilos de malte. A gente vai tirar 150 litros de mosto, aproximadamente, perto ali de 1.100. Primeiro mosto. Ok. Beleza? Aí eu guardo esse primeiro mosto. Eu vou lavar esse bagaço com 216 litros de água, de novo. Então, se eu tenho 80 litros de água preso no bagaço, eu mando 216, eu vou arrastar esses 80 litros, vai ficar lá no final outros 80 litros presos, no finalzinho da lavagem, né? Então eu consigo 216 litros de água. Esse 216 litros de água, ele vem com algo em torno de 1.030 de OG. Ok. E isso é simplesmente a lavagem dos grãos. Tu tem um novo mosto a 1.030. Eu tenho um mosto a 1.030. E um a 1.100, é isso? Então eu tenho 150 litros a 1.100 e 216 litros a 1.030. Ok. Aí eu vou pegar agora, limpar a tina de mostura. Agora, aí uma dica para quem usa fundo falso. Lava o fundo falso. Pra não entupir. Vai entupir mais ainda no final do double mash, porque vai aumentar a viscosidade, você vai ter toda aquela proteína que fica presa no fundo falso ali. Lava o fundo falso. Aí eu pego esses 216 litros a 1.030 e coloco mais 80 kg de malte. Ok. Aí eu começo o meu double mash. Tá, então peraí. O teu processo, tu faz a segunda mostura usando a lavagem da primeira. Tu não usa o mosto principal. Não, o mosto principal tá guardado. Ok, tá bom. Aí eu uso a lavagem da primeira. Tá bom. Faço a segunda mostura. Então a água da mostura nasce com 1.026, 1.030. Aí eu faço a segunda mostura normal. As mesmas rampas. E tu usa a mesma quantidade de malte, os mesmos maltes, inclusive, na segunda mostura. Tudo igual. Ok. Tudo igual. Então eu peguei 160 kg de malte e dividi em dois. Ok. Pilsen, o Pale, especiais, tudo meio a meio. Dali eu vou tirar de novo 150 litros. Só que ela vai sair a 1.130. Ok, tu já teve um ganho aí na segunda abraçagem. Tu conseguiu tirar mais. Os 1.030 da água e os 1.100 da mostura. Então tu tem mais eficiência com esse teu processo do que simplesmente fazer o método do Blichmann. Tu tem mais eficiência. Ó, eu fiz uns cálculos aqui para te dar uma resposta mais assertiva, e aí agora eu vou pular uma parte aqui, vou lá pro final. Eu enchi o tanque com 550 litros de mosto a 1.150 de densidade. 1.150 dá 34 platos. 34 platos significa que a gente tem algo em torno de 216 a 220 quilos de açúcar em 550 litros de mosto. Eu usei para isso 410 quilos de malte, 800 gramas de malte por litro para fazer a terra. É bastante. É essa doideira mesmo. Então, 800 quilos de malte, ele tem um açúcar potencial de 315 quilos de açúcar. Em 410 quilos de malte, tem 315 quilos de açúcar. Eu consegui extrair desses 315 quilos 216. Então eu tive uma eficiência final de 68%, 69% no processo. Porra, meu, é alto. Mas eu acho que isso se deve muito... Primeiro, parabéns, porque é alto pra caramba, tu fazendo uma cerveja com uma densidade tão alta. Mas parece que isso se dá muito a essa lavagem que tu faz por lavar, basicamente. É, porque por lavar você não joga aquele açúcar fora, né? Exato, é isso que eu achei interessante. Tá, mas olha só, mas na Terminus, e eu acho que aqui, a partir daqui, gente, a pauta foi pro espaço. Aqui agora já vai virar conversa de bar. A Terminus, tu faz uma mostura, beleza, eu entendi. Tu vai lá, tu coloca uma quantidade de água,
tu faz a primeira mostura, Isso. separa aquele mosto inteiro, tu faz uma filtragem, vai ter o mosto inicial, né? Os first runnings, que o pessoal chama, e tu vai jogar aquilo pra um lugar. Bota lá dentro de um lugar. Isso. Aí, beleza. Aí tu lava, tu vai lá, vai misturar mais água com aqueles grãos que estavam na panela, vai mexer, vai filtrar, vai recircular, pronto. Agora eu tenho um mosto a 1030, certo? Exato. E aí, esse mosto tu daí separa de novo, tira os maltes, né, os grãos moídos da tina de mostura, coloca novos maltes e coloca esses 130, é menos de 130 na verdade que vai, né? Ou vai 130? Ah, não, tu coleta 150 a 1030. Não, 216. A água inteira da lavagem passa pelo bagaço da primeira. A água inteira da mostura passa por dentro do bagaço da primeira. Tá bom. Aí eu venho arrastando o máximo de açúcar possível. Essa água, ela vai estar a 55 graus, mais ou menos. Não vai estar em temperatura de mash out, de sparge, porque eu preciso passar essa água na temperatura da mostura. Tá bom. Eu não posso começar com ela quente, muito quente. Então eu vou fazer a riada de malte a 50 graus, eu lavo-a com 55 graus, puxo isso para a tina de mostura e tenho 216 litros de água para mostura a 1030. Que é onde tu vai adicionar a nova carga de malte. Que é onde eu vou começar a segunda abraçagem, exatamente, com a mesma carga de malte. Beleza, agora esquecemos a primeira. Eu tô com os meus 130, isso, guardados, com aquela da primeira mostura, e agora eu tenho uma segunda mostura acontecendo com 200 e alguma coisa litros, mais a quantidade de malte. Isso. Beleza. Terminou essa mostura, tu vai tirar esse mosto e juntar com 130 que estavam guardadinhos, certo? Exato. E vai fazer uma nova lavagem nesse malte? Aí para eu encher um tanque, para pôr 550 litros no tanque, eu preciso fazer isso 5 vezes. Caraca. É. E é sempre o mesmo processo. Tira a primeira mostura e mistura junto com o mosto mais concentrado, faz uma lavagem daqueles grãos só com água e faz uma nova mostura em cima daquela água de lavagem. Isso, é um processo repetitivo 5 vezes. Então, eu extraí o primeiro mosto, vamos chamar assim, lavo com 216 litros de água de novo, encho a tina de mostura, limpo a tina filtro, lavo o fundo falso, você não entope mais do que vai entupir, boto outra carga de malte, começo outra mostura. Aí, a cada vez que eu encho a panela de fervura, eu fervo 1 hora, faço a adição dos lúpulos, faço o irpo e mando pro tanque. Ah, tu sempre ferve o mosto que tu tirou. Tu não deixa ele parado. Não, eu faço a fervura, mas a fervura é normal. Não faço uma fervura longa. Sim, mas, tipo, tu faz fervuras em lote. É isso que quer dizer? A cada vez que eu enchi a panela com 300 litros de mosto, enche a panela. Geralmente, isso acontece assim, a segunda já dá fervura, né? Tirei 2. Fervura, lupulagem, irpo, tanque. Resfria tanque. Aí eu tô mosturando a terceira. Tá. Mosturei a terceira, tina filtro, recircula, lava a panela de fervura, começa a tirar o terceiro mosto. Aí a coisa começa a ficar complicada, porque aí a viscosidade vai aumentando e o tempo de filtração para tirar 150 litros, 130, 150 litros vai ficando cada vez maior, né? 3 horas. A segunda mostura que tu faz, ela é sempre mais lenta por causa da viscosidade. Da primeira até a quinta, a viscosidade vai aumentando. Por quê? Porque você vai concentrando açúcar no bagaço. Mas o bagaço não remove? Ele remove, mas a eficiência da filtração do primeiro mosto vai caindo conforme a viscosidade aumenta. Tá. Então fica mais açúcar no bagaço. E aí tá o lance de você ter ganho de extração. Cada vez que eu lavo com água... Cada vez que tu lava, tu tem mais eficiência. A água de lavagem que vira água de mostura vai aumentando a concentração de açúcar também. Ah, entendi. Então a primeira água de mostura saiu com 1030, a última saiu com 1050. Então, essa diferença de densidade que tu tem no teu mosto de mostura, na água de mostura, que é um mosto, na verdade, atrapalha a filtragem e a eficiência lá no final, quando tu tá tirando os últimos litros. Só que mesmo assim, tira um mosto cada vez mais grosso, entendeu? Sim. Só que aí os tempos vão ficando uma loucura. Então, uma abraçagem 550 litros de termos leva 44 horas de produção. Tá, e isso é uma coisa importante. A primeira etapa, ela é rápida, né? Tipo, tu fazer a primeira mostura é relativamente rápido. A primeira é normal, cara. A segunda, daí tu começa adicionando tempo, porque a segunda ela vai ser mais difícil de filtrar, entendo eu, certo? Isso. A terceira, consequentemente, também vai ser mais difícil de filtrar. A quarta vai ser mais difícil de filtrar, certo? E por aí vai, exatamente. Entendi, cara. Ó, a primeira filtração dura 1 hora. A segunda, 1 hora e meia. A terceira, 2 horas e meia. Bicho. A quarta,
3 horas. A quinta, 4 horas, mais ou menos. É conta-gota já. Já tá tirando no conta-gota. Por causa do aumento da viscosidade, é conta-gota. Aí é conta-gota mesmo e, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque você tá tirando um extrato de 1150, 1140, né? Primeira fervura, pré-fervura 1140. Mas eu achei bem interessante isso porque, vamos lá, voltando pro caseiro, o caseiro muitas vezes vamos pensar que muita gente hoje tem, por exemplo, os equipamentos da EasyBrew, que são os equipamentos all-in-one, né? Aqueles panelinhas simples que tem um elemento filtrante dentro da própria panela, só levanta, ou no caso da K60, que tem uma segunda panela separada em cima. Nesse caso, eles não conseguem fazer isso que tu tá falando, por exemplo. É mais difícil pra eles. Teria que ter uma balde, alguma coisa pra separar o mosto inicial. Você teria que ter uma panela auxiliar pra separar. E daí depois tu faz uma lavagem e uma segunda mostura com aquela lavagem. Funciona. Funciona. Tu vai ter mais eficiência. Vai. Mas tu precisa de mais equipamento. Vai precisar de uma panela auxiliar pra reservar esses primeiros mostos que você vai retirando, né? Sim, tu vai retirando, vai ter que retirar esse primeiro mosto e vai ter que fazer isso. E, cara, tirando a questão de tempo, quais são os outros pontos que tu vê que esse processo acarreta, né, no dia, assim, da abraçagem? Eu entendo que eficiência é uma das coisas e o tempo, né? Mas tem mais outra problemática? Porque tu tem que transportar essa quantidade de grão pra algum lugar, tu tem que limpar a panela, tu tem que fazer tudo isso, né? Tipo, o que é mais problemático, tu acha? O mais problemático é ficar sem dormir 2 dias, né? Porque não tem pra correr, assim, a abraçagem, meu equipamento ele não é automatizado, né, ele tem um nível de automação limitado lá, eu tenho inversor de frequência na bomba, mas as válvulas são todas manuais, então não tem como eu ir dormir. É um equipamento tribloco, tu tem? Eu tenho uma tribloco de 250 litros, e aí eu tenho bastante limitação de automação ali. Todas as válvulas são manuais, eu tenho uma bomba de transferência, e eu tenho controle de temperatura de rampa. Acabou. O resto é tudo na mão. Então, quando começa a filtração, eu estou filtrando, até filtrar a primeira, imagina que é um processo de produção completamente normal. Mostura, vai para tina filtro, filtra para tina de fervura. Na hora que eu faço a segunda lavagem, ou a primeira lavagem para fazer a segunda mostura, eu começo a ter tanto processo acontecendo ao mesmo tempo que simplesmente não pode sair do equipamento, entendeu? Tu tem que estar com uma prancheta também para saber em que etapa tu tá, né? Que é fácil de se perder, né? Cara, eu vim da área de finanças, né? Então eu sou planilheiro. Vixe! Eu tenho uma planilha... Cara do Excel. Eu vou Excel, mano. Sim, eu ainda uso Beer Smith para desenhar receita, mas assim, a execução eu faço um passo a passo no Excel, assim, que, cara, é passo a passo mesmo. Respira, dá 2 pulinhos, agora faz o café, agora tu faz isso, válvula 45 graus. Sono bifásico. Então assim, eu vou anotando tudo em que etapa que cada processo tá, porque eles estão acontecendo todos simultaneamente. Então a nossa rotina, então, para produção de uma batelada dessa é preparar a fábrica no dia anterior, separar os maltes, dosar os maltes, já deixar assim, os 2 primeiros dosados, prepara todas as águas, o tanque de água quente, tem um dia inteiro ali de preparo da fábrica. Eu chego 5 horas da manhã, começa a primeira mostura, o Léo entra no meio do dia, fica ali, me ajuda, ele vai embora, o bar fecha, eu passo a noite, amanheço 5 horas da manhã do outro dia, meio-dia o Léo chega, do outro dia, tá tudo sob controle? Tá tudo fluindo? Léo, toca aí, termina, eu vou embora, vou descansar. E ele vai... Lento, mas tá fluindo. Isso. Tá lento, mas tá fluindo. E assim, com o tempo também a gente foi aprendendo, mas, cara, eu já tive... vou dar um exemplo. Pelo excesso de carga proteica e pela densidade, o IRPO não dá conta de concentrar todo o trubo quente. Interessante. Não dá, porque a densidade é alta. Cara, pode pôr o IRPO, pode pôr o trocador de calor vai entupir na 4ª mostura. Já sabe disso. Então a gente tem que limpar o trocador de calor no meio do processo. Nossa, vocês abrem o limpador, vocês desmontam ele? Não, tem que abrir. Vixe. No meio da madrugada, você tem que abrir o trocador de calor, lavar o trocador de calor, tirar todo aquele tubo que entupiu ali. Quantas placas é o teu? 16. Pelo menos isso, não é tanta placa, né? Não, mas é simples também, relativamente simples. Você desparafusa, eles têm a guia das placas assim, você desparafusa, espaça ele um pouquinho e bate uma água ali, um jato d'água. Não precisa desmontar inteiro, tu só abre ele por si... Não, só abre e bate água,
e depois vem com fluxo de água quente na linha, só para dar uma geral nele e pronto, ele está pronto para uso. Então tem várias coisas que a gente tem que se organizar para que a gente consiga tirar esse moço, senão ele não sai, cara. Senão entope tudo, não sai. Agora, a filtração não tem milagre. A filtração no final ela é lenta mesmo, é conta-gota, porque cai uma gota desse moço no chão, em alguns minutos ele vira um melado. Tem densidade quase de um melaço, né? Eu ia dizer, o moço é caramelo, né, cara? É quase isso, dá pra fazer puxa-puxa depois. É puxa-puxa, exato. Ô, Wagner, mas eu tenho umas dúvidas aqui que é o seguinte. Tua tina com água quente, né, que tu tem uma tina de água quente ou um reservatório de água quente, vai estar sempre com a temperatura de ataque a primeira faixa de temperatura. Sim, nesse dia sim. Então, tipo, tu falou 55, né, mais ou menos, né? Isso. Porque daí tu vai fazer a lavagem com a 55, vai vai baixar a temperatura da água, aí tu vai botar os grãos e vai começar a fazer as tuas rampas normais. Exato, perfeito. Perfeito. Aí, uma coisa que eu fiquei me perguntando, lá no final, na última mostura que tu tá fazendo, tu não lava os grãos? Eu lavo e faço uma session qualquer coisa. Ah, não, então, mas tu não usa essa mostura. A quinta mostura, esse mosto. O quinto bagaço, eu não lavo ele pra termo. Só tira o grosso, né? O mais grosso ali tu vai tirar pra fazer a fervura final ali junto com, imagino que com o terceiro e o quarto e o quinto, fazem uma fervura. Isso. Pra ir pro fermentador. E daí tu faz uma cerveja com aquilo ali. Aí, esse mosto, esse bagaço, ele vai me dar 200 litros a 1.050. Pô, 1.050 é uma cerveja de 5% de álcool ali, então... Então, só uma coisa tu tem essa cerveja disponível para as pessoas tomarem? Tenho. Que cerveja que é essa? A gente produziu términos a semana passada, né? Na quarta e na quinta. Já recuperou o sono? Cara, já recuperei. Eu tenho um ritual pra me recuperar, né? Mas eu me recuperei. Esse ano a gente fez uma adição de malte black no bagaço da última, lavou pra ela vir um pouco mais escura, e a gente fez uma brown ale. Ah, que interessante. Fez um. E daí, gente, se vocês querem provar como que seria uma Terminus sem ser com tão alto teor alcoólico, vocês podem provar ela. Session Terminus. Meio Terminus. Podia ser, Wagner, vai dizer, podia ser, né? Tipo, meio Terminus podia ser, né? Tipo, semi-Terminus. 1/3, né? Porque 1.050... O extrato é 1.150. Pois é. Aí não precisava ser Terminus, podia ser Inícios. Boa. Pode usar. Eu deixo tu usar o nome. Ia ser muito bom tu fazer uma cerveja chamada Inícios, que é com a lavagem do moço da Terminus. Ia ser muito massa. Combinado. A próxima produção dela, eu vou ferver a água de lavagem sem adicionar esse malte escuro. E eu vou fazer a Inícios, vai ser uma Session Terminus. Ia ser muito massa. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou localmente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Beleza, essa parte da mostura eu acho que ficou bem interessante porque a gente conseguiu fazer esse comparativo. A gente trouxe 2 métodos, né, sobre processos de mostura dupla, né, ou reiterada, que tem resultados diferentes e também tem processos diferentes. E o teu se mostrou, não sei se é teu ou se tu tirou de algum lugar isso, mas o teu, ele tem uma eficiência maior. Cara, não é uma invenção minha. Eu fui estudando sobre Double Mash e encontrei essa forma de usar água de lavagem, né? Cara, uma coisa que eu tava me perguntando aqui, além da questão da eficiência, né? Que o teu processo tem mais eficiência. Eu fiquei me perguntando a questão de água. Como é que tu faz o controle da água, né? pH, adição de sais para esse tipo de processo? Bom, eu controlo o pH da água que está na tina, que é a água que eu vou fazer todas as lavagens. Eu faço ajuste de água, tá. De pH, e faço
o monitoramento do pH daquela água de mostura que já está com açúcar já. Tá. Então, eu corrigi o pH lá para 5,3 na tina de água quente. 5,3, bem baixo pegar. 5,3, 5,4, né? Aquela faixa entre 5,3 e 5,5 ali, né? Uhum. Faço a lavagem e confiro o pH da água depois da lavagem. Se precisar ajustar, ajusta, senão, tranquilo. Geralmente não precisa. Os sais, eu faço a adição de sais só na fervura. Só na fervura. Por quê? Porque eu vou perder o controle e vai ser muito pouco assertivo os sais, porque eu vou ficar lavando. Imagina que eu faço uma adição de sal na primeira água, faço a mostura, jogo lá os 130 litros para tina de fervura, lavo com 216, faço a adição de sal de novo. Só que uma parte do sal da primeira mostura estava no bagaço, né? Então eu vou ter aqui uma quantidade já de sal. Se eu fizer a mesma adição, eu vou colocar... É difícil de controlar, né? Eu vou colocar mais sal do que provavelmente eu gostaria, né? Então, como eu sei a composição físico-química da minha água original, eu tenho condição, eu tenho aqui 300 litros 250 litros pós-fervura, vou corrigir sal para 250 litros, entendeu? Então... Mas a tua água é bem branda. Mole ou é uma água mais dura? É branda? É bem molinha, é a água aqui de... A água de Campinas é um assunto delicado, né? Mas a água de Campinas, ela é uma água branda, quer ver? Deve ser uma água de superfície, imagino eu. É água, aqui a captação é de rio, né? Ah, daí é uma água, realmente vai ser, geralmente é uma água bem mole. Ela tem 8 ppm de cálcio, 1,6 de magnésio, 5 de sódio, 28 de cloreto e 2 de sulfato. E de certa forma tu não te preocupa com as correções de sais para aumentar a eficiência de mostura, por exemplo? Então, cara, eu me preocupo, mas eu não consegui contornar essa solução tendo ali a assertividade de quanto que eu tô pondo de sal no produto final, né? De quanto eu tô pondo de cálcio, de magnésio, sulfato, cloreto. Eu me preocupo, mas a gente tá tendo até que uma eficiência razoável dentro do... Não, sim. A eficiência de vocês é excelente no processo. Mas é uma preocupação que eu faço no dia a dia, eu divido sais entre mostura e fervura, mas para términos eu não consegui encontrar uma solução que fosse válida, assim, sabe? Que eu conseguisse validar a estratégia. E esse processo já é um processo consolidado ou tu ainda tá fazendo mudanças no processo toda vez que tu faz a términos? Boa pergunta. A semana passada foi a primeira vez que eu tentei repetir exatamente o processo da anterior, porque eu acho que o processo tá bastante assertivo, assim, sabe? Uhum. Até então eu mexia toda vez, especialmente porque nos pontos que eu identificava problema, entupimento, né? Então, lava o fundo falso, porque vai entupir mais. Lava o trocador de calor. E dessa vez a meta dessa última produção era conseguir bater no alvo exatamente o que a gente fez na anterior. E a gente conseguiu reproduzir tanto nos indicadores de densidade quanto nos tempos. A gente conseguiu até melhorar um pouquinho os tempos. E volume também, conseguiram o mesmo volume. O mesmo volume, teve até uns 4 pontos a mais de densidade, assim. Mas aí é uma variação que eu considero até irrelevante, porque 4 pontos em 1150 é nada, né? 1150 é a tua densidade original, tipo, inicial, né? Essa começou com 1157, essa última. Pô, fez toda a diferença esses pontinhos aí agora. A última foi 1153, essa foi 1157. Então, tu já tem esse processo como estabelecido. Não é uma coisa que tu prevê uma mudança muito grande. Hoje eu tenho esse processo como estabelecido, sim. Entendi. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. Cara, pra quem tá ouvindo, né, e que ouviu os dois processos, ouviu o processo do Blichmann, ouviu o teu processo, que diz passagem, eu acho que o teu é melhor, o que tu acha, pelo menos, qual foram os erros que tu cometeu, assim, que eu acho pra prevenir as pessoas que elas não cometam os mesmos erros? Cara, não lavar o fundo falso, isso eu falo sempre. Isso aí parece ser um terror mesmo. Não, é traumático, cara, porque quando você não lava o fundo falso, você precisa mandar água por baixo para desentupir. Sim. E aí se eu mando água, eu vou diluir o mosto, aí eu vou perder concentração de açúcar, entendeu? Então isso virou um mantra, lavar o fundo falso, lavar o trocador de calor. A principal preocupação é sempre evitar entupimento. Porque vai entupir.
porque quando vai entupir. Porque a diferente de quando você faz uma fervura longa, você tira um mosto com 1090 e depois reduz ele, cara, tranquilo, você filtrar 1090, uma single vessel vai filtrar tranquilo. Agora, quando você vai tirar ali uma filtração de um mosto de 1150, 1130, 35 pré-fervura, né? Você com certeza vai entupir se você não tiver cuidado. Então, tomar cuidado com a granulometria da moagem. Se tiver muito moído, muito esfarelada a casca, vai entupir mais, porque vai formar mais pasta. Tu muda a tua moagem para términos? Eu não mudo porque eu já deixo uma granulometria ali adequada para que a casca saia sempre inteira, né? Uhum. Ela só quebra, mas não esfarela. Seguindo ali aquela granulometria padrão ali de mostura mesmo, que está na literatura, para que você tenha uma filtragem redonda. Então eu não preciso mexer na granulometria, mas eu sempre cuido para que o moedor esteja na abertura correta, né, para que não tenha muito farelo e ao mesmo tempo não tenha grão fechado, né? Uhum. Então, assim, ter uma boa moagem é essencial para você formar uma boa cama, né? E aí tem uma variável aí que é importante, que vai depender também do diâmetro da panela. Então, uma single vessel que forma uma cama muito alta vai ser uma filtração mais lenta, mais difícil, né? Se você tem uma panela, quem tem ali um brew stand ali de tribloco, e tem uma panelinha filtro com fundo falso, se tiver um diâmetro maior vai melhorar um pouco também. Sim, a cama de grãos não vai fazer tanta força, não vai pesar tanto, não vai compactar tanto, né? Não vai compactar tanto. Eu já pensei na hipótese de fazer um retrofit no meu equipamento e mandar fazer uma tina filtro com um diâmetro maior, mas não cabe, eu não tenho onde pôr isso lá. Por enquanto eu vou ter que viver com o que tem mesmo. Faz sentido. E esses são os pontos de preocupação, né? Malte, moer corretamente, não fazer limpeza, mas no teu caso é um agravante maior porque tu tem várias mosturas, né? Eu imagino que para quem for fazer somente uma segunda mostura, não vai ser um problema tão grande. Não vai. Vai ser mais tranquilo, né? Vai ser mais tranquilo. E pra quem tá querendo realizar pela primeira vez? Quem que é a pessoa que tá pensando assim, eu ouvi o Wagner fazendo agora e tipo, eu quero fazer. Tipo, o que tu diria pra essa pessoa, além de dar um atestado de insanidade pra ela? Eu diria que se você, eu acredito que a maioria dos cervejeiros caseiros é assim que eu me sinto desde que eu comecei a fazer cerveja em casa. Se você gosta do ritual, porque você reparou, cervejeiro caseiro se mete em fazer charcutaria, tem um que vai se meter em fazer queijo. Tudo. Faz pimenta, faz queijo, Eu faço pimenta, eu faço conserva de pimenta em casa e eu tenho um gosto pessoal por fazer fogo de chão. Eu moro em chácara, eu gosto de fazer fogo de chão. Eu não estudo sobre assados e charcutaria porque eu não quero desviar meu foco de estudar cerveja para aprender mais nada. Meu foco hoje é só... Eu fiz limoncello semana passada, Wagner. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, o cervejeiro caseiro, ele gosta do ritual. Porque, no fim das contas, o que a gente gosta é de algo ritualístico. Começo, meio e fim. A gente gosta de passar trabalho, eu acho. Eu acho que a gente quer encontrar problema. Isso. E isso tá lá. Pô, começo, meio e fim, se preparar. Eu me lembro quando eu era ali da panelinha. Aliás, galera, eu mantenho a minha panela original na fábrica para eu nunca esquecer de onde eu vim. Então, legal, isso é legal. A minha panelinha original, ela fica do lado da minha sala de braçagem. Todo mundo que visita a nossa fábrica, eu mostro a panela original com as marcas do fogareiro, que era uma panelona de alumínio de 30 litros, as marcas do fogareiro, para eu nunca esquecer de onde eu vim, porque eu vim da panelinha. E a panelinha que me moldou. E essa paixão pelo ritual vem da panelinha. Porra, lavar coisa, isso é quem gosta, né? Então, assim, fazer um double mash, ele é um ritual. É um ritual que traz uma camada a mais de complexidade a fazer cerveja. Então, o que eu recomendo para quem vai fazer a primeira vez, você é um cervejeiro caseiro e raiz, que é apaixonado por ritual, se você é esse cara, o double mash é para você. Você vai curtir demais fazer. É muito legal fazer double mash. Cara, e eu pensando que não vai aumentar tanto o dia de braçagem, assim. 1 horinha a mais, talvez? 1h30 a mais? Se você fizer 2, quer ver? Eu vou tentar te dar um número bem mais assertivo. Mas se você fizer 2, eu anoto tudo, né? Então, aqui, ó. Se você fizer 2, cara, normal. Eu tava no segundo double mash, comecei 5 da manhã, 6 da tarde e já tava pronto para ferver. Então, é um dia relativamente normal, assim. Tinha ali 13 horas de processo, porque eu tenho várias rampas de mostura também, eu faço algumas paradas e tal, mas é isso, vai ser um dia começar cedinho e terminar no fim da tarde fazendo um churrasquinho. Então tá de boas. Tá suave, não vai precisar virar madrugada. Agora, se você quiser partir pra terceira, pode se preparar pra amanhecer. Mas aí eu acho que é exagero já pra galera, mas eu imagino que alguém vai tentar.
Eu acho que alguém vai fazer e vai mandar pra você aí, cara, tenho certeza. Ó, quem fizer um double mesh triplo aí, um triple mesh, avisa o Henrique, manda uma mensagem pra gente lá na Da Hora Builder que eu quero ficar sabendo quem é esse maluco. Faça isso, por favor. Wagner, muito obrigado por explicar teu processo, por trazer como é que funciona isso pra galera, por introduzir, na verdade, um novo formato, né, que eu não conhecia, inclusive, que deve dar bom demais. Obrigado por tua presença aqui. Eu que agradeço, cara. É incrível, eu sempre tenho muita paixão por falar sobre isso, porque é realmente um processo que me encanta. Falar pra galera cerveja caseiro mais ainda, porque, como eu falei, é meu berço, né? E a repercussão do nosso primeiro bate-papo na comunidade caseira, assim, da galera aqui de Campinas, que frequenta o bar, foi muito legal. Todo mundo escuta o seu podcast, isso é muito massa. Ó, bom demais. Você alcança uma galera, assim, parabéns. E eu fico muito feliz de poder compartilhar. Quem quiser saber um pouco mais, quem estiver perto de Campinas, quem for de Campinas, faz uma visita pra gente, ou mostra a fábrica, aí explica o processo mostrando o equipamento, que fica mais didático. E é isso, cara. Vamos fazer cerveja legal, vamos fazer loucura e vamos nos divertir com essas insanidades das cervejas de high grab. Bom demais. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores, estamos lá, e se você puder fazer um review, é importante, nossa, a gente vai ser recomendado para mais gente. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Vagnão. É isso, tá entregue, galera. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Braçagem Forte. Sempre. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação, Rubens Reis, na edição, Larissa Diniz, nas redes sociais e Gabriela Lando, na redação do blog.